Então, hoje nós vamos falar sobre... Dizer assim, é um assunto que eu particularmente eu gosto bastante, né? Não que os demais não sejam interessantes, né? Eu acho que se vocês leram aí o conteúdo do reino angélico, é muito atraente, muito curioso, né? Sim. A gente conseguir entender como é que funciona, ou pelo menos, né, como funcionou necessariamente essa parte da associação entre homens, né, ou seja, a humanidade de uma forma geral, e o próprio reino angélico. Então, a gente sempre pensa na ideia de anjos, né, falando um pouquinho sobre a lição anterior, nesse quesito de anjos, eles estão muito distantes de nós, né, para quem acredita, né, porque existem aqueles que não acreditam, não consideram isso. Então, isso está mais para o âmbito religioso, né, para muitas pessoas. E os anjos seriam algo assim como, né, os mensageiros de Deus, ok, mas que só viriam, né, só apareceriam mediante situações muito pontuais, muito específicas. E os anjos, na verdade, né, dentro de todo esse estudo que a gente faz, e para quem se aprofunda, porque vai muito além, né, a gente só fez um pequeno resumo, né, uma passagem assim, bem superficial sobre o assunto. Mas para quem se aprofunda mais, vai perceber e vai entender que realmente o reino angélico, ele está atuante e é atuante desde todo sempre, né? E ele depende, na verdade, muito daquilo que é a nossa receptividade, que é a nossa conexão com esses seres, porque eles são irmãos, né? Eles não são seres superiores no sentido de, eles estão acima de nós, num outro mundo, numa outra, sei lá, numa outra esfera. Na verdade, eles se encontram numa vibração diferente porque nós reduzimos muito a nossa, isso que é um fato. A gente vive dentro de uma estrutura de mundo onde nós fomos configurando tudo aquilo que nós encontramos aqui de uma maneira que resulta em tudo aquilo que a gente tem hoje através da nossa experiência humana. Então, falar assim, nossa, a vida é feliz ou a vida é triste, nada mais é do que o resultado daquilo que a gente mesmo movimentou e movimenta ao longo do tempo. E os anjos, eles fazem parte desse processo, né, de crescimento, desenvolvimento, como a gente viu. E eles estão exatamente no planeta para nos ajudar. Nos ajudar no quê? A resolver os nossos problemas, né? A fazer com que a gente encontre aí uma solução para aquilo que a gente precisa. Não, na verdade, os anjos, desde o princípio, a posição e direcionamento deles era para nos auxiliar nessa relação com o emocional. O emocional que a gente fala é a vibração do nosso corpo emocional, porque eles vibram exatamente nessa sintonia, né, que a gente fala que é a sintonia de Deus. Então, a presença dos anjos nos permite, ou nos permitiria, manter essa vibração constantemente. Esse é o trabalho evolutivo deles, o trabalho de crescimento deles, nos auxiliar nesse sentido. E nós, em contrapartida, estando com eles, né, caminhando com eles e recebendo essa assistência, a gente proporciona a possibilidade do crescimento, desse desenvolvimento deles. Então, é tudo muito organizado, tudo muito perfeito, né? O muito perfeito, até uma redundância, mas a perfeição no universo, ela segue uma ordem que a gente, às vezes, fala, nossa, isso é utópico até, né? É uma coisa assim, parece um sonho, mas é exatamente isso. Nós vivemos numa condição de mundo que a gente, na verdade, não sabe absolutamente nada. Aí, parafraseando, né, o querido mestre Sócrates, a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada. E é verdade, porque existe muito ainda para a gente descobrir, e eu diria assim, a descoberta a gente vai ver ao longo dos estudos, que é uma coisa muito clara que os mestres colocam, é que toda a verdade, toda a perfeição, ela já está em nós, ela já é parte da nossa essência. Só que como a gente desviou o olhar, né, desde a primeira aula lá, quando a gente desviou o olhar enquanto raça
para aquilo que é a perfeição, a gente começou a criar as nossas, entre aspas, perfeições, que são todas distorcidas. Então, o que a gente tem hoje é exatamente essa diferença entre o que os anjos vivem, nesse caso, né, que a gente está exemplificando, e aquilo que é a nossa atual realidade enquanto humanidade. Então, assim, nós vivemos completamente tortos, distorcidos, porque a gente escolheu esse caminho. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o outro reino que faz parte desse conjunto evolutivo ou desse processo de desenvolvimento que é o reino elemental, que, como eu disse, também é um reino fabuloso, é o reino das fadas, é o reino do encanto, é o reino que traz uma relação muito próxima com as crianças, né? E todos nós já passamos por essa fase, e as crianças, pela pureza que elas têm, né? Porque elas ainda, até uma determinada idade, elas não estão presas ou manifestas através da personalidade, né? Daquilo que é o ego, já ali apresentando as suas vontades, manias, as suas sandices, e a coisa vai se desenrolando ao longo do tempo. Então, como disse o próprio Mestre Jesus, só entra no reino dos céus quem for como uma criança. Então, ele se refere nessa fala, nesse ensinamento, aquilo que é a pureza. Então, para ver um elemental e para ver um anjo, a gente tem que realmente ter um coração puro. Senão, esquece. A gente vai continuar na nossa ilusão, acreditando que a gente é o bambambam, que a gente tem títulos, que a gente tem grana, que a gente é, sabe, a última bolachinha do pacote, e não somos nada disso. Na verdade, isso aí é tudo criação do ego e, infelizmente, é o que a gente vem seguindo há muito tempo. Mas dá para despertar, né? O despertar acontece todo dia, pouco a pouco. E é por isso que com essas lições, né, através do estudo, e como eu, mais uma vez, sempre frisando, os estudos que estão aí, eles sempre existiram, sempre estiveram, só que eles ficaram muito tempo reclusos em determinadas escolas, em determinadas ordens, porque quando a humanidade se perdeu, muito desse conhecimento, que como se diz, é um conhecimento universal, começou a ser utilizado de uma maneira equivocada, de uma maneira que prejudicasse o todo. E nós fazemos parte desse todo. Não dá para a gente trazer o benefício só aqui para o meu ego e o restante se perder, né? Isso não faz parte das leis de Deus, não faz parte das leis universais. Mas como a gente já vem fazendo isso há muito tempo, alguns, inclusive, numa proporção completamente desmedida, completamente irracional, né, usando um termo mais nosso, vem utilizando essa força, esse conhecimento, essa sabedoria para se beneficiar. Então, vira um problemão, que é o que a gente tem hoje aí, diante do que a gente vive no dia a dia. Então vamos para o reino elemental, que é um reino maravilhoso, e eu tenho certeza que a gente vai se encantar com esse conteúdo que vem através desses ensinamentos. Então, vamos lá. Qualquer coisa vocês sinalizam, tá bom? Chama aí, dá um oi que a gente vai A Luciana conversando mandou mensagem aqui que ela está tentando entrar, mas ela não conseguiu, porque ela falou que ela tem que baixar o aplicativo e o telefone dela já não comporta mais. Ah, puxa então, eu falei vida. para ela deixar para ela assistir depois, né? Tá bom, sem problema. Então, poxa, que pena, mas tá bom. Então, aí depois ela pega pela gravação. Ela pega no YouTube. Tá bom, então vamos lá. Vamos para nossa apresentação. Vou jogar aqui. Então, os slides. Vou carregar. Vamos lá. Entrando. Aqui. Muito bem. Vamos ver se entra agora. Acho que agora vai. Ok.
Muito bem. Vamos lá. Estão visualizando aí? Ainda não. Vamos ver se entra. Agora acho que entrou, né? Entrou. Uhum. Legal. Então tá. Então começamos aqui. Os elementos e o reino da natureza. Tá? Deixa eu só minimizar aqui, joia. Então nós estamos, como já sabemos, nós estamos nos baseando no livro 21 lições essenciais, metafísica, e essa é a nossa quarta aula que fala sobre o reino elemental, ou o reino dos elementos. Bom, quando a Terra foi criada, ela foi muito formosa, né? Então, assim, ela foi feita uma Terra perfeita em todas as suas características, detalhes, tá? Tudo aquilo que a gente concebe através do reino da natureza, tá bom? Bom, toda essa perfeição, ela sempre esteve e está sob a supervisão dos chamados grandes diretores. A gente vai entender isso no decorrer da aula, percebendo que esses grandes diretores, eles são os seres, na verdade, que controlam, né, que são responsáveis dentro de uma hierarquia para fazer com que a natureza seja e esteja aquilo que ela tem que ser, que ela tem que apresentar ao longo de todo o processo dela. Tá? Então, esses grandes diretores são os responsáveis por essa supervisão, por essa manutenção. Bom, aqui nós temos, a gente vai falar rapidamente, né, sobre esses grandes diretores, ou esses seres que são responsáveis pelos elementos que nós conhecemos através da natureza. Nós temos a amada Virgo, que é a diretora do elemento terra, né? Então, tudo aquilo que a gente pensar em estrutura de terra, planeta Terra, está sob a direção de Virgo, né? A gente vai entender aos poucos, né, ao longo das nossas aulas, que essa visão que nós temos sobre homem e mulher, né, da maneira como a gente concebe aqui, é um pouco diferente dentro do nível de seres excelsos, né? Existe o aspecto feminino e existe o aspecto masculino, mas não é um homem ou uma mulher como nós concebemos aqui, ou seja, é a parte mental de Deus e a parte emocional de Deus, né? Então é o lado mental e o lado emoção, sentimento de Deus. É diferente a manifestação. Aqui a gente reduziu muito essa vibração, então a gente ficou um pouco rude nesse aspecto, mas comparativamente seria como falar sobre um homem ou uma mulher. Por isso que sempre vão existir seres de forma feminina e seres de forma masculina, ok? Então, a amada Virgo é a diretora do elemento terra. A Amaryllis é muito conhecida também, principalmente no meio esotérico. Se fala muito sobre a Amaryllis, que é a deusa da primavera, né? Porque traz toda a beleza que a gente conhece. Então, ela é responsável por esse movimento que a gente chama de primavera. E também do Mahashoan. O Mahashoan nós já citamos, ele é o Shoan dos Shoans, ou seja, ele é o grande senhor dos raios, das esferas que os mestres estão inseridos, né? É como se fosse o diretor dos diretores. Então, com o avançar das aulas, a gente vai entendendo e se aprofundando cada vez mais nisso. Mas só para entender que existem esses seres à frente, né, dessa condução, dessa direção em relação à organização da natureza, né, e de tudo que nela existe através de todos os seres que atuam nessa força de existência. Então, como eu comentei inicialmente, o nosso desenvolvimento em termos de planeta está relacionado aos anjos, aos elementais e também ao reino humano, né? Esses três reinos são os responsáveis por essa, vamos dizer assim, por habitar o planeta ou por seguir dentro dessa trajetória no nosso planeta aqui, no planeta Terra. Ok? E
Os elementais, dentro de todo esse complexo, são eles que servem à humanidade no sentido de prover aquilo que é o material, prover aquilo que os corpos precisam, a manutenção da vida aqui enquanto estrutura biológica, inclusive, né? Aí nós temos os gnomos, que são aqueles que trabalham através do elemento terra, né? Então os gnomos não são uma fantasia, não é uma coisa que é só lá das crianças. Ai, mãe, eu vi um gnomo. Ai, menino, para, tá bom, que bobagem. Não, realmente as crianças acabam enxergando esses seres assim como outros, né? E isso é uma grande realidade. As ondinas, através da água, tá? Então, as ondinas são aquelas que trabalham através da esfera do elemento água, ok? Então, tudo que existe em termos de água é responsabilidade ou trabalho e execução através das ondinas. Nós temos as sílfides e as fadas, que trabalham através do elemento ar, então elas que produzem isso. Aí a gente vai ver aqueles filmes da Disney, inclusive que a Priscila gosta bastante também, que tem tem lá as fadinhas, tem... Então, bem legal. E a Flavi, né? Vai ver até a Vera também. Bom, e aí a gente tem as salamandras. Salamandras são responsáveis pelo elemento fogo, que a gente, inclusive, se distanciou muito, né? Por conta do medo do fogo. Aí tem toda uma história por trás, né? Porque o elemento fogo é um elemento transmutador, um elemento de transformação e tem uma função também assim fundamental através de todo o reino da natureza. E olha que beleza de fadinha. Os elementais, em seu estado natural, eles atuam somente com o amor divino. Então, é importante a gente frisar aqui, em seu estado natural. Existe um estado que não seja natural? Existe, infelizmente existe, porque os elementos copiam, né? É o que a gente vai ver agora. A sua natureza é imitar ou ou retratar o que vem. Então, tudo aquilo que nós fazemos aqui, através das nossas ações, das nossas intenções, os elementais na natureza, eles estão copiando, eles fazem esse processo. Então, são essencialmente seres mentais. Aquilo que a gente pensa, os elementais estão sempre procurando copiar. É claro que existe aí todo um controle em relação a isso, mas isso não é, vamos dizer assim, não é possível ser limitado ao extremo. Ele se consegue controlar até um determinado ponto para que não ultrapasse um certo limite, porque se os elementais eles fossem, vamos dizer assim, estivessem livres, completamente livres, no sentido de fazer absolutamente ou estritamente ali, né, aquilo que nós apresentamos através da humanidade, o planeta já teria sido destruído, porque eles já teriam provocado catástrofes imensas aqui, porque eles são responsáveis pela água, pela terra. Então, pensar vulcões, furacões, terremotos, enfim, tudo isso são eles que produzem. E essa distorção, ela é gerada através de toda essa produção que nós trazemos para o mundo. Eles copiam essas distorções, ou seja, a raiva, o rancor, a angústia, a tristeza, e vão acumulando a energia através da força que eles têm através dos elementos, e começam a produzir isso. Então os grandes diretores fazem o controle disso, eles não podem impedir que os elementais realizem o trabalho deles, porque a ideia é mais ou menos essa, é como se a gente estivesse pedindo, né, e nós estamos pedindo inconscientemente que eles produzam determinadas realizações. Esse é o grande detalhe. Então, o nome elemental vem aí, elemental, que significa a mente de Deus. E aí a gente parte para o elemental terra, onde os espíritos, né, aqueles que cuidam, que são responsáveis, né, como a gente falou, sempre há, dentro da para a nossa compreensão, sempre as duas polaridades, né, é o fechamento entre as duas forças. Por isso que a gente fala num aspecto masculino e feminino. Então a gente tem os espíritos Virgo e Peler.
né? Pelê, então seria o aspecto masculino e Virgo o aspecto feminino, ok? Então, próximo, aí a gente entra nos gnomos. Os gnomos, eles vivem no interior da Terra. Então, aqueles filmes que retratam os gnomos ali, né, vindo debaixo da Terra, é exatamente essa lembrança. E muita gente capta isso e depois transforma numa história, né, num filme. E são essas reminiscências, essas lembranças, essas histórias que viraram contos que vão retratando parte, né, desses elementos. São seres muito pequenos, né, mas que também tem outros que são maiores. Eles variam aí entre 3 centímetros até 3 metros de altura. Tá? Então tem os que são minúsculos mesmo, mas tem aqueles que são enormes. E a natureza, ela é composta, né, nesse aspecto da Terra, né, através do trabalho que é feito na Terra, com os gnomos. Muitos deles são peraltas. Quando a gente fala em peraltice, essa coisa acho que alguém já deve ter ouvido falar, eu mesmo, vira e mexe, eu tô procurando o gnomo que escondeu alguma coisa minha. Assim, pô, sumiu o negócio, não acho. Como assim? Quem foi que fez a traquinagem? Então tem isso. Isso é uma coisa que vem muito do passado, né, dos antigos, que falavam sobre as lendas do Saci, de outros seres aí que, né, como é que era o nome do nosso folclore brasileiro? Não, São Longuinho é outra história, né? Mas tem Boitatá, eu estou tentando. O Curupira, queria lembrar o Curupira. O Curupira, que tem os pezinhos invertidos, né? Enfim, então tudo isso vem dessa relação com os seres da natureza, né? Desses seres que habitam aí a Terra. Eles são, como nós dissemos, os cuidadores da Terra. Então, tudo que existe através do elemento Terra vem por eles. Claro que eles estão em associação com os outros elementos. É natural, né? Com a água, com o ar, porque sem esses outros elementos eles não conseguiriam produzir aquilo que vem da Terra. Então, todos os alimentos que nós temos, tudo aquilo que a gente pensa em termos de vegetação, vem através do elemento Terra, que são os gnomos que são responsáveis por isso. Então, eles aprendem a produzir isso, eles aprendem a desenvolver essa parte, né? E a gente tem que considerar também que a Terra, ela está no nosso corpo físico. Ou seja, se a gente simplesmente fragmentasse o nosso corpo, nós chegaríamos no final num punhado de minerais que é o que compõe toda essa estrutura biológica que nos serve aqui para manifestação. Então, isso também é responsabilidade desses elementais, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí nós temos, né, o elemental do corpo físico, ok? O elemental do corpo físico é um elemental responsável pela estrutura, pela construção desse corpo que nós temos. E aí a gente já vai saber como isso funciona, tá? Temos o elemental água, que aí são de responsabilidade de Netuno e Lunara, espíritos Netuno e Lunara. Então Netuno a gente já conhece aí pelas lendas, né, pela história, e Lunara pode ser um nome não tão conhecido para a maior parte das pessoas, mas Lunara se refere à Lua, a própria Lua que sustenta aqui, né, que vive como um satélite aqui para a gente. Então, essa relação, por isso que a Lua tem uma influência tão grande sobre as marés, sobre os oceanos de uma forma geral, porque existe aí uma relação desses espíritos que controlam essas forças entre o oceano e a correlação que existe com a própria Lua. Bom, nós temos aí as ondinas. As ondinas, então, são aquelas que atuam na parte do oceano,
né, das águas, não só o oceano, mas de todas as águas, né? Afinal das contas, tudo vai desaguar aí no oceano, mas tudo aquilo que a gente pensar, seja água doce, água salgada, fica a partir das ondinas. Então, oceanos, lagos, rios, a chuva, né? Então também entra, obviamente. Elas têm uma função de purificação, como nós já fica fácil de imaginar, e também esse processo de trazer o frescor, né? Essa dita refrescância que nós tanto necessitamos, né? Então aquela coisa uau, que delícia tomar um banho, que delícia ir para uma piscina, que delícia estar no mar, que delícia ir para uma cachoeira, enfim, tudo aquilo que a água representa, né, o que ela promove através dessa possibilidade, dessa relação, são as ondinas que trabalham através disso, são elas que são as responsáveis aí. Então, com isso, né, a água alimenta a terra para a produção dos gnomos, como a gente falou, existe uma conexão e uma interligação aí que é extremamente importante, senão não existiria o equilíbrio. Por isso que tudo está interligado. E nós, enquanto humanidade, a gente ainda não conseguiu perceber a importância disso, né? A gente ficou assim bem distante dessa relação de equilíbrio. Ainda estamos. Precisamos retomar isso quanto antes, porque as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Bom, é essencial à vida, é óbvio, né? Isso é intrínseco, não tem nem como discutir isso, porque nós precisamos da água para poder sobreviver, né? Então, como nós falamos, o próprio movimento das marés, que faz, né, promove esse equilíbrio perfeito das águas, está relacionado aí com o trabalho das ondinas e dentro dessa direção que esses espíritos, esses diretores que nós falamos, né, que é Netuno e Lunara, acabam promovendo. E também presente no corpo físico, como já dissemos, é essencial à vida, não só do nosso corpo, como de toda a natureza, de toda a estrutura de vida, vegetal, enfim, tudo aquilo que está presente no planeta, tem a necessidade da água e é através do trabalho das ondinas. Então, o nosso corpo tem aí pelo menos 70% de água presente na constituição dele. Vamos para o elemento ar. Espíritos, Thor e Ares. Mais uma vez a gente pega aí parte da mitologia, né? Então, Thor também é conhecido, principalmente aí depois que a Marvel, né, fez os filmes e com isso ficou mais conhecido. O poderoso Thor, né, que já vem lá das histórias em quadrinho, mas é uma mitologia também que faz menção àquilo que é a nossa lembrança de muito tempo atrás em que a humanidade tinha esse contato, né? Então Thor e Ares são os respectivos diretores, né, aqueles que cuidam do elemento ar. Bom, os elementos que fazem parte, né, desse contexto são os silfos e as sílfides. E aqui a gente vai ter como parte da responsabilidade deles a purificação do ar, que é extremamente importante, e mais uma vez sempre frisando, estamos esquecendo disso. Nós olhamos para o dito progresso, olhamos para a nossa comodidade, bem entre aspas, e a gente está deixando de lado, né? E quando eu digo a gente, a humanidade, por quê? Porque a ganância está levando cada vez mais, né, para o lado da destruição. E a natureza, ela está ficando a revelia, está sendo esquecida, e a gente tem total necessidade de tudo aquilo que vem da natureza. Então, manutenção da vida, tanto para homens como para animais e todos os seres que habitam no planeta. O prana do ar, né, o prana que existe no ar, a gente teria que ter uma aula só para falar de prana, né, porque é bem abrangente, mas para tentar enxugar isso, a gente pode dizer o seguinte: o prana é a energia vital, é aquilo que vem através do ar, não é o oxigênio, tá? O prana está no oxigênio, o prana está no ar, mas é a força sutil
que sustenta essa vida, é a força que nós captamos para conseguir manter os nossos corpos aqui e realizar tudo aquilo que é necessário para que a vida aconteça. Então, são forças espirituais, ou seja, que estão num outro nível vibracional que percorre todo o universo, e esse prana é o que a gente capta aqui para conseguir nos sustentar, né, ou sustentar os corpos e toda a vida. Jesus usou o prana em seu ministério. Aqui é só um exemplo, né, do que grandes mestres, como é o caso do Mestre Jesus, ele utilizou muito do prana, que é conhecido. Se a gente pegar um paralelo, aí vamos pegar como gancho o próprio yoga, né, que fala muito sobre o prana. A gente tem também Lian Kun, o Tai Chi, todas essas filosofias, elas falam sobre prana, de forma diferente, né, com termos diferentes, na verdade, mas todas elas fazendo menção a essa energia vital. E Jesus, em todo o seu ministério, ele utilizou muito do prana exatamente para poder alcançar todas as realizações que ele projetou, os milagres. Então, Jesus sabia como controlar esse prana vital, porque sem esse prana a gente não conseguiria, não tem condições de subsistir no planeta ou no universo de uma forma geral, né? Nós somos essa energia, nós somos essa força. Então Jesus sempre utilizou esse processo para poder fazer as suas grandes realizações e executar aqui, né, dar conta do seu ministério. Buda também é uma outra referência interessante, importante, porque para alcançar a iluminação, né, aí já, eu diria assim, até mais aberto, né, mais fácil de observar, porque Buda ficava no processo meditativo, né, entrava sempre nessa condição da interiorização, e se faz isso através do aquietamento, né, da postura meditativa, da respiração, né, então aí, controle respiratório, ou seja, no yoga é o pranayama, né, o controle da respiração. Então, aqui a gente tem um bom exemplo nesse sentido também. Nós conhecemos, ou seja, é chamado o prana como o elixir da juventude. Por quê? Porque quem consegue controlar o prana, quem consegue sustentar o prana, né, ter domínio sobre essa energia vital, não conhece envelhecimento através do corpo. Pode parecer uma fábula, um negócio muito, né, fora da possibilidade, mas é uma grande realidade, e isso já existem inúmeras provas, enfim, a gente tem muitas coisas documentadas. E eu coloquei aqui a Bíblia porque ela fala, né, ela menciona sobre corpos centenários, como foi o próprio caso de Adão, Matusalém, enfim, outros homens e certamente mulheres que viveram aí centenas de anos. Ele fala, mas aquilo é figurativo. Não, é literal. Ali, nesse caso é literal, porque realmente em outras filosofias a gente vai encontrar também essa menção sobre uma extensão, né, uma sustentação de uma longevidade que para nós hoje é algo assim surreal, fora da possibilidade de compreensão. Mas o prana é que possibilita isso. Então dominar o prana é algo bem interessante, uma vantagem bem curiosa aí para viver. E a gente tem o elemento fogo. Os espíritos do elemento fogo são Hélios e Vesta. Vamos entrar, como eu disse, num outro momento falando sobre todos esses espíritos, né? Ou seja, esses seres excelsos que têm uma posição muito importante para aquilo que é o equilíbrio da vida, não só do nosso planeta, como de todo o universo, de uma forma geral mesmo. E Hélios e Vesta, eles são são conhecidos como Deus Pai e Mãe do nosso Sol físico, ok? O Sol que nos ilumina aqui, que sustenta a vida do nosso sistema solar, é de responsabilidade de Hélios e Vesta. Nós já citamos isso anteriormente, mas a gente vai entrar mais a fundo depois, aos poucos a gente vai explorando mais. E Hélios e Vesta são os responsáveis pelo elemento fogo no nosso planeta. Bem, quem são os elementais do fogo? São as salamandras.
As salamandras, elas têm uma forma, né, que vai do tamanho da cabeça de um alfinete, tá, de tão pequeno, né, sabe aquela pontinha ali, aquela brasinha minúscula, até um edifício, aí colocaram como exemplo aqui o Empire State. Então, dá para imaginar que é algo bem grandioso, né? Ou seja, uma salamandra consegue alcançar uma propensão, pelo menos uma expansão de estrutura muito considerável. E fica fácil da gente pensar nesse sentido, porque os grandes incêndios, né, ou seja, quando alastra o fogo, a gente vê que aquilo realmente toma tem uma força e toma uma proporção tal que impressiona mesmo. Então, essa visão, ou pelo menos essa ideia, né, de, olha, o tamanho que pode alcançar uma salamandra é justamente por conta desse poder de expansão, tá? Bom, o trabalho das salamandras está relacionado a uma dissolução de impurezas, né, que seria, né, o uso, vamos dizer assim, através do uso destrutivo dos pensamentos e sentimentos, o elemental fogo, ele tem a função, ou pelo menos ele tem a capacidade de fazer uma purificação. É por isso que o fogo, ele é mencionado ao longo da história como uma espécie de elemento para trazer algum tipo de alteração ou de transformação. Então a gente tem chama sagrada, a gente tem o fogo purificador, e já foi usado de N formas, né? Inclusive das formas erradas, das formas equivocadas. Por isso que a gente foi se afastando cada vez mais do elemento fogo. Por quê? Porque ele tem um poder muito grande e, claro, se o elemental ele copia aquilo que nós temos através das nossas vibrações, naturalmente alguém com poder muito grande, usando ele de uma forma não equilibrada, vai trazer prejuízos, vai trazer problemas. E a direção original é justamente para limpar, né, para purificar. Por isso que é colocado dessa forma, né? O elemento fogo, ele tem essa capacidade, né, mas infelizmente acaba sendo influenciado pela nossa condição tão destrutiva. Ele serve durante a encarnação e também nos âmbitos entre as encarnações, ou seja, tanto no momento em que nós estamos encarnados como entre os intervalos, né, das encarnações, o fogo é utilizado dentro desse propósito de purificação, né, de transmutação, como a gente costuma dizer. E isso é algo muito bem direcionado. Então, conforme a gente for avançando, nós vamos perceber as diversas formas com que o elemento fogo ele pode ser empregado, utilizado, né? Hoje a gente já tem, claro, né, dentro da nossa vida, o fogo, né, é absurdamente necessário, né? Aí conta aí a história né, a nossa história enquanto humanidade sobre o homem das cavernas, quando descobriu o fogo, aí ele, né, a partir dali tudo mudou, enfim, tudo isso é o que a gente pode chamar da lenda mesmo, né? Aquela coisa, sabe, do esquecimento, o apagão do que era original e vem numa crescente, né, até chegar no nosso tempo onde a gente tem gás encanado e aí produz fogo e outras tantas funções aí para a indústria e tantas coisas que são utilizadas hoje. Então é fundamental. Nos serve com amor e, como a gente falou, né, serve para muitas coisas, né? Os alimentos, eles são, vamos dizer assim, fundamental que a gente tenha esse processo, né, de aceleração que o fogo produz para poder preparar muitos alimentos, né? Também para nos aquecer. Então, todo vamos dizer assim, essa gama de vantagens, né, ou de serviços que as salamandras apresentam, é algo muito conhecido para nós, né, como nós já falamos,
e que vem através do amor que elas têm, através da disposição e interesse que esses elementos têm em nos servir. Mas, infelizmente, se tornou algo bem distante para nós. A gente não reconhece a importância desses seres na nossa vida. E nós precisamos, efetivamente, acabar com o medo do fogo, né? Começar, né, ou pelo menos resgatar a proposta, a possibilidade de abençoar o elemento fogo. Porque a gente não consegue olhar para nenhum dos elementos com a importância, né, que eles têm, como se eles não fossem seres, né, como se não fossem vivos. A gente acha só um fenômeno, né, sei lá, fogo é uma coisa, né, ninguém consegue. A ciência tenta explicar da forma dela, né, de uma maneira ali laboratorial, tentando, mas é um elemento, é um ser vivo no sentido universal que está aqui nos ajudando, nos servindo. Então, quanto mais amor nós demonstramos à natureza, a esses elementos, né, maior é a bênção que nós proporcionamos a eles e, consequentemente, também recebemos esse mesmo carinho de volta. E nós fizemos ao longo do tempo, como já dissemos, infelizmente, o mau uso do fogo. Ele foi muito, vamos dizer assim, foi direcionado muito para a destruição. E hoje em dia ainda vem sendo, né? Infelizmente. A gente tem aí a própria situação das florestas, como é o caso da Amazônia aqui, que passa por, né, por essas queimadas aí sem precedentes e que não existe lógica para isso, né? Somente a ganância humana produzindo esse tipo de coisa. Então, as respostas que a gente tem é no mesmo nível. Então, precisamos mudar isso. Bom, a evolução dos elementais. Eles começam como pequenas inteligências. Se a gente comparar com os anjos, seria mais ou menos a mesma história. Então, ali são pequenininhos, né, no sentido de, né, começaram o processo ali como um bebê, vamos falar assim, como uma criança que vai se desenvolvendo. São pequenas inteligências. Depois eles passam para construtores da forma, né? Eles vão ganhando domínio sobre essa força, essa potencialidade que eles têm, e aí eles vão assumindo outras responsabilidades. Então, como construtores da forma, ou seja, eles começam realmente a construir formas, como é o caso do nosso corpo físico, por exemplo. Tá? Também chegam no nível de devas da natureza, então seriam como se fossem anjos, né? Não no sentido de asas, né? Mas seres mais elevados que já se graduaram, atingiram um determinado nível dentro da natureza e servem ali orientando outros elementais. E depois disso passam para a posição de Elohim, né? O Elohim já é um construtor de forma maior, ou seja, ele já pode, o Elohim ele já pode trabalhar construindo um planeta, construindo um sistema de mundos. E a gente tem também as guardiãs silenciosas. Por que tem esse nome? Porque é exatamente isso. São seres que têm o trabalho de guardar uma determinada estrutura, e essa estrutura não é uma estrutura pequena nesse sentido, é algo grandioso. Como, por exemplo, nós temos a guardiã silenciosa do nosso planeta Terra, e nós temos a guardiã silenciosa do sistema solar que nós fazemos parte. E assim sucessivamente para todas as evoluções do universo. Tá? E tem aí os grandes diretores dos elementos, que são esses que a gente veio citando. Então, é toda uma evolução, é todo um processo de crescimento para atingir todos esses níveis. Começa lá pequenininho e vai aumentando, né, o seu domínio, a sua responsabilidade, consequentemente, para alcançar essas outras execuções. Bom, falando sobre os construtores da forma, os nossos corpos vêm através desses elementais. Tá? Então, ele é responsável pela construção de um corpo físico, da forma física que nós temos. E sempre bom pontuar, tá? Vamos deixar já isso na nossa lembrança. O nosso corpo físico não foi feito para se destruir, ou seja, para envelhecer, para se degradar.
nós temos esse processo que se estabeleceu ao longo da nossa existência, né, de bom tempo para trás aí, infelizmente por conta do mau uso da energia, história do prana, a nossa relação com os outros reinos, próprios anjos, os elementais, ou seja, a forma como nós pensamos e sentimos vai destruindo o corpo. Tanto que a própria ciência, né, a biologia mesmo, que já tem estudos bem amplos nesse campo, fala que não há explicação por que o corpo envelhece, se as células todos os anos praticamente seria como se nós tivéssemos um corpo novo em função da troca celular que ocorre através da estrutura biológica. Então, por que o corpo se degrada? E aí ficam os cientistas aí batendo a cabeça e cada um com a sua tese. Mas a questão é através do que a gente está produzindo. Tá? E o elemental é o responsável em construir essa forma, de maneira perfeita. Tá? E tem um dado interessante aqui, né? Esse elemental, ele está conosco desde a primeira encarnação. Não é cada encarnação a gente tem um elemental com a gente construindo um corpo novo. Não. O primeiro elemental que nós nos associamos desde que nós chegamos no planeta é o mesmo em todas as encarnações. Então, quando desencarna, esse elemental vai para as férias merecidas dele, né? Vai lá descansar, tomar um suquinho, falar, ufa, camarada me deu trabalho, hein? E volta depois, na próxima encarnação, porque ele se comprometeu a isso, e vai construir um novo corpo para que esse indivíduo possa habitar. E ele sempre segue esse modelo divino que a gente falou, que é um modelo de perfeição. Não tem como ser de forma diferente. Aí você fala assim, poxa, mas se segue o modelo divino, por que tem pessoas que nascem com deficiências, pessoas que nascem, né, sem uma condição tão saudável, tão boa, que leve ali para aquilo que a gente chamaria de normal, vamos falar assim, né? Um corpo normal, um corpo com toda a sua estrutura em execução, né? Com as habilidades que poderia desenvolver. Porque o elemental, ele segue o modelo divino, só que em cada encarnação, quem dá a direção para ele somos nós, ou seja, se nós carregamos durante uma encarnação uma série de distorções, saímos dessa encarnação, passamos um tempo lá, sei lá, X, e vamos voltar para uma próxima, a carga da encarnação anterior, que é o chamado karma, que a gente aprendeu aqui, né, que a gente ouve muito falar no planeta, o karma, né? Esse karma nada mais é do que energia em movimento, e essa energia ela simplesmente fica ali, porque aquilo que eu faço retorna para mim. Não tem discussão nem escapatória aqui. A questão é, fez aqui, você vai responder pela energia que você produziu. Então o elemental, ele pega o modelo divino e vai construir. Só que qual é a energia que nós damos para ele? A energia que nós acumulamos ao longo do tempo. Então é mais ou menos como falar assim, olha, constrói uma Ferrari, mas usa as peças do Fusca. Ele fala, putz, e agora? Como é que eu faço isso? Aí ele pega o que tem lá e vai tentando construir da melhor maneira que ele pode. Essa é a questão. Então, essa imperfeição acabou vindo através do ego, como a gente acabou de falar. Tá? Manter a perfeição do corpo físico é uma responsabilidade nossa e do elemental, claro, mas em que sentido? Se a gente direciona através do que pensamos e daquilo que nós sentimos toda essa visão da perfeição, de um corpo perfeito, de um corpo saudável, de um corpo feliz, e ótimo, então o elemental ele está procurando manter exatamente aquilo que a gente está pedindo para ele. Agora se a gente falar, não, mas olha, tô doente, não sei o quê, e o meu corpo não está legal, e eu tô com dor, aí ele simplesmente vai seguindo, porque é a energia que está sendo passada para ele, e ele vai fazendo a manutenção disso de acordo com o que ele está sendo programado ali, que ele está sendo direcionado. Mas manter a perfeição do corpo físico é a função dele e depende diretamente daquilo que a gente está ditando para ele. O controle das funções involuntárias, como respiração, os próprios órgãos, né, batimento cardíaco, enfim,
a digestão, todas essas funções que nós não controlamos conscientemente, né, do tipo, vou levantar o braço, eu vou chutar a bola, eu vou correr, todas as outras funções que não necessitam de consciência, né, no sentido de, olha, eu preciso voltar a atenção para isso para que aconteça, né? Todas as outras que são involuntárias vêm através daquilo que é o comando do próprio elemental. Então, o que nós estamos passando para ele são informações que ele está utilizando através do que é a energia construída a partir daí. Então, olha a importância que o elemental tem e a nossa associação com esse elemental que constrói o corpo. Os devas da natureza. Bom, os devas da natureza, se a gente pensar numa floresta, pensar aí em toda essa extensão, né, de vida que existe, uma complexidade imensurável, fabulosa, vem através desses seres, né? Os devas são aqueles seres que já alcançaram uma determinada posição e eles fazem a supervisão da criação, desde um jardim, né, ou montanhas, vales, lagos, rios, enfim, tudo. Esses devas são aqueles que estão ali como os professores, os orientadores, né, que vão direcionando os elementais para o trabalho. Então, eles fazem o treinamento desses elementais menores para que eles aprendam, né, desenvolvam esse processo e consigam produzir absolutamente tudo que é necessário. Então, esses devas, só antes da gente ir para os Elohims, eles ensinam para os elementais, desde vamos dizer assim, da produção ali de uma pequena semente até as árvores mais frondosas que a gente possa imaginar. Então, esse processo vem todo através dessa orientação que os devas dão para os elementais. Por quê? Porque eles já passaram por todo esse processo e se tornaram os professores. Então, uma flor que brota ali, uma flor que nasce, foi um elemental que produziu aquilo. E o elemental, ele se reveste naquela forma para conseguir produzir. Por isso que tem um tempo, né, em que ele sustenta aquilo e depois ele vai renovando ou não. Tá? Então, tem todo um processo envolvido aí. E os devas também servem com os Elohims, tá? Eles estão sempre ali associados, né, com outras construções, como eu falei, de um planeta inteiro. Então os devas estão presentes aqui, como eles também auxiliam aí, porque os Elohims fazem uma construção muito maior, né? Eles têm uma força muito maior. E os devas dão todo esse suporte para que os Elohims aconteçam. Fala aqui. Um vasinho de flor tem um elemental? Sim, mesmo um vasinho de flor tem um elemental. Tudo que você imaginar em termos de vida vegetal, existe um elemental por trás responsável produzindo isso. Bom, eles sustentam a beleza da natureza e tudo que existe em termos de equilíbrio. As estações do ano são o melhor exemplo disso, né? No começo a gente estava falando, a Vera estava dizendo, olha, aqui as estações são ali certíssimas, né? Ou seja, a gente vive a estação, é frio, é calor. Ok, né? Muitas vezes, claro, com extremos, né? Muito frio ou muito calor, mas os elementais e os devas, obviamente, eles estão por trás dessa sustentação e da manutenção disso. Só não é mais equilibrado, ou melhor dizendo, só não está realmente no seu estado original, natural, porque a gente produz uma série de problemas aí para os elementos, então, consequentemente, a gente não tem estações ali certinhas, né? Bom, os Elohims, como nós falamos, eles são seres muito poderosos, né? Eles têm a representação das atividades mentais e as qualidades que Deus expressa no universo. Por isso que eles se tornam responsáveis pela construção de mundos e até de sistemas solares inteiros.
Então, através das eras, eles foram aprendendo a usar os poderes criativos do pensamento, sentimento, da palavra falada e da própria ação. Então, esses seres, eles alcançaram esse nível extremamente elevado. Bom, o Mahashohan e o reino elemental. Essa imagem que a gente está vendo é a representação, pelo menos a foto mais, vamos dizer assim, mais próxima daquilo que é do Mahashohan. O Mahashohan é aquele que é o Shohan dos Shohans, ou diretor dos diretores. E o Mahashohan é um dos responsáveis, né, pelo reino elemental no planeta. E ele tem todo esse comando também, através dos próprios devas, né, trabalha junto com os grandes diretores, mas ele seria como se fosse vamos dizer assim, o presidente da turma. Né? Não sei se o Mahashohan vai gostar que eu diga isso, mas é dessa forma que acontece, só como uma maneira de representar. E são poucos os elementais que são escolhidos para atuar junto com o Mahashohan, por conta da exigência, do tamanho do poder que é envolvido através dessa força do Mahashohan. Tá? Eles recebem uma qualificação realmente muito elevada, porque a partir daí eles vão se desenvolver muito, né? E, consequentemente, passando por esse processo com o Mahashohan, eles vão chegar, se desejarem, assumir a posição de um Elohim, né? Que aí já é uma esfera acima da Terra, aqui, nesse sentido de universo. Tá? E só pontuando algo interessante, o Mahashohan, ele representa para nós aqui no planeta, além de todo esse trabalho que ele faz no reino dos elementos, ele representa para nós aquilo que nós conhecemos como o Espírito Santo. Então, quando a gente fala, né, Deus Pai, né, através da religião cristã, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Mahashohan é essa representação do Espírito Santo, é essa força, né, de vida, do próprio prana, energia vital, é ele que traz o primeiro sopro de vida para todos os seres que habitam no planeta. Tá? E é algo que a gente vai conversar mais para frente em outra aula. E aí a gente vem para o reino da natureza. Tá aí esse camaradinha de olhos meigos que diz a lenda que esse cara é bravo para burro. Como eu não conheço, só vi a história. Então, o reino da natureza, a gente tem, obviamente, aí as mais variadas raças, né, de tipos de animais, raças, sub-raças, enfim. Nós temos, são habitantes da terra, da água e do ar, né? Então, os animais, eles estão dentro de uma classe que é chamada de alma coletiva, não é como funciona para nós, né? De uma individualidade. Então, o animal, quando desencarna, quando ele perde o corpo físico, ele volta para essa alma grupal ou alma coletiva, não é individualmente, né? Então, o cachorrinho que desencarnou, ele não vai depois necessariamente voltar, essa energia volta para a alma coletiva e depois pode voltar como um pássaro, como qualquer outro ser, como qualquer outro animal. Então, não tem livre-arbítrio, né? Não é dotado dessa capacidade que nós temos, por isso a diferença, né? E, como a gente disse, eles não reencarnam no sentido como nós conhecemos, né, de trocar o corpo e o cachorrinho volta e continua sendo cachorrinho, vem no outro. Não, é um espírito coletivo, é uma alma coletiva, né, o termo correto é esse, é uma alma coletiva ou alma grupal. Ok? E eu coloquei aqui a metempsicose porque existe uma teoria, né, uma ideia de que algumas filosofias do passado, inclusive, falam sobre a metempsicose, que é a visão de que nós, enquanto seres encarnados, né, reino humano, nós poderíamos desencarnar e depois encarnar no corpo de um animal. Os mestres dizem que isso não existe, nunca existiu, porque são formas energéticas completamente diferentes. Pertencemos a uma outra condição e nunca existiu isso. Tá? Então, eu só estou colocando porque isso aparece
dentro desses estudos, ou algumas pessoas acabam citando, tá? Então a gente tem aí também o reino dévico, né, e a natureza, que estão em conjunto, estão associados. Então os devas, eles trabalham, né, e cuidam dos animais através dos próprios elementos também, ok? Para construir corpos, enfim. E essa alma grupal, né, essa alma coletiva vai lá e consegue fazer com que esse animal ganhe vida, né? São servidores de amor, cura, paz e proteção. Por que está dessa forma? Porque os animais, na verdade, eles não foram criados, gerados, num sentido mais literal da palavra, com a ideia de destruição. Eles foram se tornando dessa forma também por nossa culpa, né? Também porque nós direcionamos, através do nosso pensar e sentir, toda essa estrutura que existe hoje no reino animal. Então, um assunto para um próximo momento. E eles podem ser imortalizados pela chispa divina. O que isso significa? Isso aqui é um assunto bem complexo, mas eu vou tentar, né, só dar uma ideia aqui para a gente não perder o momento, né? Mas a gente vai se aprofundar nisso também numa outra aula, onde a gente vai falar mais específico. Nós temos, enquanto seres universais, ou seja, enquanto espíritos, chispas de Deus, nós temos o poder, a capacidade de, claro, estando libertos, né, dentro dessa condição que nós nos encontramos aqui, nós estamos absurdamente limitados, né? A gente precisa primeiro se libertar. A partir daí, nós temos a capacidade, inclusive, de pegar parte da energia dessa alma coletiva, por exemplo, e dar vida a ela, dar vida no sentido de transformar essa parte da energia num elemento, por exemplo. Transformar aquela energia, porque tudo no universo é energia. Então, como se a gente tirasse uma porção de de um determinado lugar, né, desse reservatório da alma coletiva, e enquanto ser liberto eu posso transformar isso. Isso é um poder que a gente fala assim, bom, mas isso vem de Deus? Sim. Exatamente por isso. É a capacidade de Deus de criar vida, de gerar vida. Então, por isso que eu falei que é bem complexo nesse aspecto. Mas dá para a gente ir entendendo aos poucos isso aí, que vai ficando mais tranquilo. E então, com isso, nós damos a nossa gratidão à natureza e a todo o reino elemental, que está aí sempre nos servindo, sempre nos trazendo coisas que realmente acrescentam a nossa vida e merece o nosso reconhecimento, né? Então, fechamos aqui e voltamos. Muito bem. Bom, é isso. Encerramos o nosso momento aqui. A Vera ainda está por aí ou já? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Oi. Tirar configurações. Não, só 4. Só 4? Tá me ouvindo, Flavi? Tá? Eu não tô te ouvindo. Peraí. Agora você tá. Agora eu tô te ouvindo. Então tá. Legal. Muito bem. Ok. Então, alguma dúvida, algum comentário, algo que você queira acrescentar? Não, como você disse que algumas coisas você vai ir mais a fundo, então eu acho que não tem por que entrar em perguntas assim, nada mais. Ok. Tá bom. Como é a primeira vez assim que eu tô recebendo material assim, então lógico tem várias coisas que você nem sonha, né? Mas como você disse que vai entrar em cada aspecto aí, então... Sim, a gente vai realmente aprofundando cada vez mais, porque é muito extenso, tem muitos detalhes e vai longe. Mas volta e meia a gente vai estar entrando em assuntos que a gente já passou, que são relacionados, referentes ao que a gente está vendo agora. Então, em um momento ou outro, a gente vai estar ali pincelando, resgatando alguma coisa, acrescentando mais conteúdo, e assim a gente vai entendendo todo esse processo. Tá? Muito bem. Pri, quer falar alguma coisa?
Diga. Deixa eu... Peraí. Aqui, cadê o fone? Pronto. Fiquei com uma dúvida só com relação à questão que você falou agora da imortalização dos animais. Porque você falou, você pode pegar, né, e transformar num elemento, né, e aí é o quê? Seria a mesma coisa que é o processo de um elemental lá, que ele começa pequenininho e vai se desenvolvendo e pode até se tornar um Elohim? Seria esse processo que ele passa depois disso? Essa possibilidade de tirar essa parte da energia dessa alma coletiva e transformar ela num elemento? Sim, esse é um caminho que os mestres apontam como sendo uma possibilidade, uma realidade. Porque o que acontece aí é que nós, enquanto seres divinos, enquanto seres libertos, nós temos a inteligência de Deus. Nós somos parte integrante dessa inteligência. Então, Deus, para criar, ele gera energia, ele emana a energia dele mesmo e, naturalmente, ele vai ali individualizando. É o que nós somos individualidades a partir dessa grande consciência. Então, da mesma forma como Deus pode criar, né, essa inteligência suprema pode criar, nós também temos a mesma condição. Então, quando se trata de uma alma coletiva, fala assim, mas de onde surgiu a alma coletiva? A alma coletiva, ela surgiu através da nossa própria criação. Fomos nós que geramos a alma coletiva, claro, através de todo um processo, na maior parte inconsciente, porque os primeiros seres que foram criados aqui no planeta foram os pássaros. Esses são os seres originais do planeta. E quando a gente fala dos animais, reino animal, os pássaros foram os primeiros. Depois foram surgindo outros que vieram através daquilo que foi a nossa construção por essa mesma energia. Alguns, eu vou dizer para vocês que foram até conscientes, não pela relação da humanidade toda, mas por alguns grupos, né? Alguns que se concentraram nessa intenção de criar um ser para um determinado propósito, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para animais ferozes, como o leão, né, as bestas feras, todos esses animais que estão no topo da cadeia, eles são dominantes. E claro, a gente fala assim, existe inclusive biologicamente um equilíbrio, né? Porque se esses animais não estivessem aí todo o restante da cadeia seria prejudicado, teria problemas aí e a gente teria um desequilíbrio, como vem acontecendo hoje em dia. Então, lá atrás, quando isso começou, quando foi gerado, essas grandes feras, elas foram criadas pela própria humanidade, através do reino elemental, óbvio, né? Porque o elemental ele cria a forma, a gente dá o comando, dá a energia e eles começam a produzir isso. É a mesma coisa que acontece com o nosso corpo físico, né? Como a gente explicou. Então, esses grandes animais, eles se tornaram seres, vamos dizer assim, embrutecidos, seres ferozes, exatamente trazendo a energia que nós temos através das nossas emoções, principalmente. Porque os animais eles não têm um pensamento direcionado, né, focado através da raiva, né, como a gente tem, mas eles têm essa força emocional, né, essa coisa do instintivo, como a gente costuma dizer. Então, se a gente olhar para um tigre, um leão, né, que são os dos felinos aí do topo da cadeia, a gente vai perceber claramente que ali aquela ferocidade é muito parecida com determinadas posturas e aspectos que a gente tem através do nosso emocional, né? Aquela coisa da agressividade de ir para cima e querer destruir, querer matar o outro, enfim. Então, isso tudo tem uma história por trás, como a gente está falando resumidamente, mas que se relaciona com o que nós mesmos trouxemos para cá ao longo do tempo. A gente foi simplesmente acumulando isso. Então, esse processo que você cita de retirar uma parte ali da alma coletiva, assim, a gente pode pegar, porque é energia, um montante de energia, a gente pode tirar parte dessa energia e, junto com o elemental, junto com o Deva, por exemplo, a gente pode produzir ali
um outro ser, né, que pode ser um elemental, que ele vai produzir flores, enfim, vai construir coisas, e depois crescer, se desenvolver, até chegar lá, quem sabe, no Elohim. Como a gente pode também criar um outro ser, um outro animal ali. Então, e a gente pode, inclusive, com esse poder, a gente pode eternizar, a gente pode transformar, através dessa energia, aquilo numa consciência divina. Assim, nossa, pode se transformar num ser do reino angélico, pode se transformar num ser do reino humano, de qualquer reino. Mas isso você tem que ter a consciência liberta. E se faz isso com um propósito, né? Não só por curiosidade, é por isso que a gente não consegue alcançar, né? Óbvio. Não só pelo desejo, a vontade, nossa, eu vou fazer um elementalzinho agora aqui para ficar me servindo café, né? Não dá. Mas enfim, é isso. Tudo bem? Então, posso pegar um gancho aí nisso aí? A questão da construção, enfim. Isso você está falando energético. E a questão biológica, como faz os animais, enfim, em laboratório, essas coisas. Como que fica isso? Então, toda a questão dos elementais influenciados nisso, como que eles influenciam, então? Tá. Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos construir tecidos, né? Tem os bancos de tecidos, né? Então são aqueles laboratórios que vão lá e estão tentando reproduzir um órgão, né? Então, vão reproduzir um fígado, um pulmão, é isso que você está falando, né? De ir lá e construir uma determinada parte, né? Não só humano, mas os animais em si. Sim, fazer uma alteração genética para produzir um outro ser, fazer cruzamentos, é isso que você está falando? Sim, isso. Legal. Então, tudo isso, absolutamente tudo que a gente imaginar em termos biológicos, vai envolver necessariamente o reino elemental. O reino elemental tem que estar presente para poder produzir biologicamente, ou seja, a estrutura de toda a Terra, perdão, a estrutura que vem da Terra, os elementos que vêm da Terra, para poder gerar esse corpo, essa estrutura biológica. Por isso que alguns vão se tornar aberrações, por quê? Porque os testes no laboratório, eles são ensaios, né? Como o próprio nome diz, é um teste. Eu estou tentando combinar uma coisa com a outra e às vezes não dá certo. Por quê? Porque eu não tenho essa leitura ou essa determinação do código genético. Entra aí a história dos transgênicos, né? Então, seja para o biológico animal ou para o biológico vegetal, você tem... O vegetal é uma constituição mais simples, por isso que se torna mais, vamos dizer assim, hoje em dia, um domínio maior, né? Falou assim, olha, vamos lá e vamos fazer um transgênico aí. Então, a ciência já consegue alcançar isso. Quando se trata de um corpo humano, a tentativa ainda está acontecendo, né? Então, construir um corpo que seja alterado geneticamente, você tem que realmente conseguir, vamos dizer assim, fazer essa leitura e essa combinação, que é o que os elementais fazem. Então, é como se você fizesse assim, você chama o elemental, né? Porque você está ali, você não está consciente que existe um elemental fazendo aquele trabalho com você, você está brincando de Deus lá no laboratório. Aí você começa a combinar aquilo, composição química, tal, temperatura, não sei o quê, todas as condições. O elemental, ele se aproxima atraído pelo seu desejo de construir uma forma, porque é esse o trabalho dele. Ele simplesmente se aproxima. E ele começa ali a manipular exatamente, dentro da estrutura biológica, aquilo que é a sua intenção. Então, você pode construir uma aberração, que é algo que vai fazer muito mal para o elemental, vai realmente distorcer, é mais ou menos como se colocasse uma pessoa num trabalho assim, escravocrata, entendeu? Um trabalho que você realmente estressa o indivíduo, a exaustão. Então, quando esse elemental para, ele volta para o reino elemental, assim, de uma maneira completamente perdido, entendeu? Como se tivesse doente, né? E isso é um problemaço, porque a gente vive fazendo isso. Então, os mestres falam que os elementos, né, os elementais, de uma forma geral, muitos deles acabam se revoltando. E eles entram numa condição
de se rebelar, né, ou seja, de voltar contra a gente. Que é por isso que eu comentei anteriormente sobre a história dos elementais produzirem furacões, terremotos, maremotos e vai por aí afora. Então, esses são os elementais revoltosos, aqueles que não querem mais servir à humanidade. Só que os grandes diretores divinos controlam isso e vão como se fosse nós. A gente está revoltado aqui, quer quebrar tudo, aí vem o pai, a mãe, tranca no quarto e tenta conversar. É mais ou menos essa ideia, né? Do, olha, vamos manter. Claro que um grande diretor ele tem um poder, né? Que se ele quiser imobilizar ali o elemental, ele imobiliza. Mas o grande diretor, qualquer grande diretor, sempre vai seguir as leis de Deus. E claro, desde que o elemental não traga um prejuízo que seja, né, vamos dizer assim, algo que ultrapasse os limites, né? Porque qual que é o limite? O limite é aquele em que você realmente está começando a quebrar mais leis, né? E o prejuízo de retorno vai ser absurdo. Porque, como a gente falou, para tudo existe uma ordem. Então, esse elemental que é chamado para um processo como esse que você falou, ele vai seguir a determinação. Vai tentar, de todas as formas, fazer a perfeição acontecer. É por isso que alguns lugares, alguns laboratórios já conseguem produzir tecidos e esses tecidos estão vingando. É algo para o futuro, né? Fala assim, que legal, a gente já consegue produzir aqui e de repente isso vai ser aplicado em seres humanos, né? E que não tenha rejeição, enfim. São tentativas, né? São ensaios para se chegar nisso. Mas o reino dos elementos está sempre envolvido. Você falou em forma física, eles vão estar presentes. Sempre, sempre. Seguindo sempre o pensamento e a intenção da humanidade. Isso, de quem está determinando aquilo. Quem está direcionando, o elemental está ali seguindo aquela orientação. Ele tem um modelo perfeito. Ele sempre tem um modelo daquilo que é original. Fala assim, vamos construir um cachorrinho. Tá, então... legal, aí eu levo para o laboratório e eu começo a fazer vou cruzar um cachorrinho com um coelho. Ele vai pegar o plano e falar assim, mas não funciona, não é, mas não, vamos fazer, é mais ou menos assim. E aí dá errado. Isso frustra ele, isso, sabe, é como voltar para casa e falar assim, olha, tá todo mundo maluco, me mandaram fazer um negócio que não existe, uma coisa que não dá certo, que é impossível, entendeu? É mais ou menos essa ideia, né, ou a situação que os elementais acabam passando, de todas essas... Fala. Você vai enlouquecer no elemental dessa forma? E quando você chama, né, que você falou, você atrai o elemental, você acaba atraindo, por exemplo, como, né, biologicamente, né, animais, tudo é formado por água, né, precisa do ar, tudo. São vários elementais que são atraídos no momento desse? Porque já vê a outra dúvida. Sim, quando você pensa numa vida, você naturalmente vai atrair os elementais que são responsáveis por essa construção. Você fala assim, o elemental do corpo, ele é responsável pela construção biológica, né, da estrutura física propriamente dita. Só que para você dar vida a essa estrutura física, você precisa de oxigênio, né, ou seja, você precisa do ar, do prana, que está aí, e precisa também da água. Então, esses três elementos, fala assim, poxa, mas o fogo não entra? Entra, porque se não houver o controle da temperatura de acordo, também não há possibilidade de sobrevivência. Por isso que o corpo funciona numa condição equilibrada, né, em termos de temperatura. Tudo isso é necessário, os elementos estão sempre envolvidos dentro desse processo. Não tem como fugir disso. Entendeu? Ok? Ok. Muito bem. Então, encerramos nossa aula de hoje, avançamos bem, mas tá bom. Acho que como eu disse, é uma aula muito rica e a gente faz só um resumão mesmo. Tem muitos detalhes, né? Mas é bem legal, um assunto bem instigante e interessante, né? Mas tá bom. Muito bem, queridos. Então, gratidão pela oportunidade e Gratidão. até a próxima. Semana que vem.